forças e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não a nós, mas ao seu nome damos glória, Senhor. Louvado seja o Senhor, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor nessa noite, Pai. Nos rendemos e que os nossos corações estejam rendidos ao Senhor nessa noite, diante do Senhor, diante da sua palavra, Pai. Que ela venha a ser aplicada ao nosso coração nessa noite, meu Deus, e que o Senhor verdadeiramente possa falar, Deus, conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, queridão. Edinho, você acha que se você aumentar um pouco o retorno, será que vai dar microfonia? Só um grauzinho aí para eu ter uma sensação melhor aqui. Muito bem, amados. Não tem mais nada não, né? Acho que já. Josué, capítulo 12. Essa mensagem eu preparei em 2 semanas, né? Chegou na quinta-feira, eu falei, não tem como a gente reler o texto sem aprender um pouco mais, né? E eu me vi lendo, relendo, e eu comecei a pensar, e esse hino cantado agora veio a reforçar isso, em quem a gente tem colocado a nossa confiança. Quem tem sido o nosso rei? Por favor, a minha fala não é um juízo de mérito, nem de valor. Mas essa semana, mais precisamente ontem, foi lido o relatório da CPI da Covid. Procurou-se responsabilizar autoridades e pessoas das mais diversas. Repito, sem entrar no mérito, a gente está sempre em busca de justiça. É algo próprio do ser humano. A gente quer responsabilizar. Uma pandemia que vitimou até o momento, mais de 600 mil mortos, pessoas. Quem confia apenas nos reis dessa terra, quer nomes. Ontem o presidente da CPI disse, não vai terminar em pizza nem quibe. Não sei se foi quibe ou esfirra. Sei que era alguma coisa boa. Pelo menos para comer. Mas momentos antes é interessante que uma outra autoridade de um outro poder disse o seguinte, olha, o relatório da CPI, ele tem muito mais conotação política do que jurídica. A gente que procura ler e estudar alguma coisa, a gente sabe disso. Muito difícil, porque as coisas estão todas amarradas. O sistema está todo amarrado. Então, mais do que nunca, a gente precisa decidir qual rei a gente quer ter para a nossa vida. Quem é esse rei da glória? O salmista cantou.
E agora nós estamos no capítulo 12 de Josué, em que temos o relato de reis da terra que foram vencidos pelo povo de Deus. Ora vencidos por Moisés, ora vencidos por Josué. Isso dá-se um ânimo no nosso coração de saber, amados e amadas, de que Jesus, o nosso rei, já venceu os reis da terra. De tal modo que a nossa esperança está agora de um dia vivermos no novo céu e numa nova terra. Então a mensagem desta noite é uma mensagem de esperança para mim e para você. É uma mensagem em que o propósito do livro de Josué se torna mais claro para a gente. Não se trata apenas de uma conquista de uma terra. Trata-se também do registro de um descanso. Um descanso que nós, em Cristo, já desfrutamos. Aquilo que Josué apontou, amados, foi apenas o que se podia ver. O que nós vemos é aquilo que os nossos olhos humanos, fitos, muitas vezes acham que está distante demais. Mas pela fé, nós cremos que o Rei da Glória é por nós e já nos garantiu um lugar de descanso. Ele é o nosso descanso. Vamos ao texto, entendendo que esse texto nos fala muito mais além do que o próprio texto em si. Mas tem alguns pontos aqui que eu preciso destacar para você. Estes são os reis da terra, que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale, a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Beit-Gesimote, desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaímes, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca, em toda Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra, que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, rei de Gezer, rei de Debir, rei de Geder, rei de Orma, rei de Arade, rei de Líbina, rei de Adulão, rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Taboa, o rei de Ever, o rei de Aveca, o rei de Lazaron, rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirom, Merom,
rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor em Navate-Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Deus, por favor, continue falando ao coração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. João Renato, em Jesus conquistamos o direito de vivermos no novo céu e na nova terra. A história do livro de Josué, Lawrence Richards vai dizer, não é tanto o relato da conquista da terra, e sim um registro da entrada para o descanso. Se você for virar a página da sua Bíblia, o primeiro verso do capítulo 13 diz assim: Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Por isso que esse texto, amados, não se trata apenas de um relato de vitórias, de conquistas, porque ainda havia muitas terras. Josué vai terminar esse período, depois aí de um pouco mais de 7 anos, já bem idoso. Ele não viu. Ele não viu. Ele dividiu as terras, fez muito bem, mas ao final do livro há o registro de sua morte. Se você for chegar, folhear as páginas aí, você vai ver no último capítulo, no versículo 29 do capítulo 24, a expressão: depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. A história dizia de algo que estava muito para além, sem sombra de dúvidas, de Josué. A estrutura desse texto, dos versos 1 a 6, é como se nós estivéssemos nos lembrando de Moisés, das conquistas de Moisés, antes mesmo da chegada à nova terra. Ao leste do Jordão, Moisés e os filhos de Israel guerreiam contra 2 reis poderosos da época: Og, rei de Bazã, e Seom, rei dos amorreus. E dali então, sem recursos, sem estratégias humanas, esses 2 reinos são tomados. E algumas tribos são dadas esta terra, para ser mais preciso, aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Moisés, então, é impedido de prosseguir com o seu povo. Eu já compartilhei várias vezes essa história no Monte Bisca, ali em Moabe. Moisés sobe uma montanha de 1.200 metros, com 120 anos de idade, está animadão, com ânimo no coração, encorajado, motivado, dizendo: Deus, manda agora que eu estou para conquistar. Deus falou: nananina, não. Você só vai ver. Moisés abaixa a cabeça, reconhece e entende que chegou o final. Amados, saber a hora de parar é tão importante quanto saber a hora de começar. Principalmente quando Deus diz: para. Não adiantava Moisés espernear, não adiantava Moisés reclamar, não adiantava Moisés decretar diante de Deus. Se Deus falou, não tem mais jeito. E agora Josué recebe esse bastão de Moisés, recebe essa incumbência, e o livro todo, pelo menos até essa primeira parte que terminamos hoje, o Senhor falou repetidas vezes a Josué: tenha coragem,
tenha coragem, esforça-te, tem bom ânimo. Porque é difícil, amados. É difícil. Há 2 semanas atrás eu estava ouvindo um pastor, a gente estava conversando, e ele assumiu o ministério há algum tempo atrás, e ele assumiu o ministério de um pastor que tinha sido muito bem na igreja, tinha ido muito bem. Ele falou: Ezequias, é muito difícil suceder um pastor que fez um bom trabalho. Porque aí, ele não falou isso, mas eu fico pensando, né? O sarrafo está lá em cima, né? Se você assume uma igreja que o outro pastor deixou a desejar, qualquer coisa que você fizer de diferente, a igreja vai fazer, tá vendo, era isso. Agora, ele sucedeu um pastor que tinha sido um gigante. Foi assim com Josué. Josué começa o seu livro dizendo o seguinte: olha, depois da morte de Moisés, o Senhor chama a Josué. Então, essa primeira parte, Josué reconhece as vitórias de Moisés. E olhe para mim, eu acho isso muito bonito, um sucessor reconhecer o trabalho do seu antecessor. Isso na política não acontece, né? Você já viu um prefeito assumir e dizendo: olha, eu estou assumindo aqui porque o outro... Não, o outro que fez quase sempre está tudo errado e chega mudando e tudo mais. Josué chegou e falou o seguinte: não, nós temos que honrar a Moisés. E eu fiquei, Nilton, durante tempos lidando com essa questão. Mesmo Moisés tendo fracassado assim, em um momento da sua vida, quando ele deveria ter tido fé o suficiente para falar à rocha e sairia água, e ele resolve bater na rocha, já estava irritado, quem sabe com todo o acúmulo de experiências na liderança, mesmo tendo esse momento arranhado, que arranhou a sua biografia, Deus reconhece Moisés. Deus reconhece a liderança de um homem que falhou em um momento da sua vida. Mas ele não joga no lixo, amados, tudo aquilo que Moisés tinha de positivo. Muito pelo contrário. Haveria necessidade aqui de repetir os reis vencidos por Moisés? Diretamente não, mas Josué fez questão de reconhecer. E a segunda porção são os reis dominados, as vitórias sob a liderança de Josué. Na verdade, amados, nós estamos aqui no final dessa primeira metade do livro. A partir então do capítulo 13 já são a divisão aí. Eu gosto muito de pensar, amados, de que, e Philip Yancey tem um livro chamado A Bíblia que Jesus lia, em que ele comenta sobre a importância do Antigo Testamento. Eu sei que tem gente que acompanha essa série de mensagens e diz: pastor, o que a gente vai aprender de um texto como esse, né? E Philip Yancey me levou a pensar de que, na sua maneira de fazer história, preste atenção, Deus não se impressiona com tamanho, poder ou riqueza. Fé é o que Ele está esperando. E os heróis que vemos surgir na Bíblia são heróis da fé, não do poder, não da riqueza. E aí Philip Yancey continua dizendo: ler o Testamento não é ler a correspondência de outra pessoa, como disse certo teólogo, é também a nossa correspondência. As pessoas que aparecem na Bíblia são pessoas de verdade, aprendendo a se entender com o mesmo Deus que eu adoro hoje. Eu preciso, Philip Yancey diz, aprender com as experiências delas, mesmo ao tentar incorporar a maravilhosa nova trazida por Jesus e desenvolvida por Paulo e outros autores. É gente como a gente. Gente como a gente. Primeira parte, por exemplo. Vamos pensar em Moisés. Moisés aqui, amados, é lembrado. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 7, que são os dois marcadores,
ao início igual. Estes são os reis da terra. Para reforçar, amados, de que tanto Moisés quanto Josué e quanto eu e você, nós lidamos nesta vida com reis da terra. Eles são da terra. Nós temos do nosso lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como diz o livro de Apocalipse, o Rei da Glória. E os reis que nós temos aqui, todos eles são da terra. Todos. Moisés, amados, recebeu a orientação do Senhor em Deuteronômio, capítulo 3, 18 a 22, a seguinte mensagem: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu essa terra, para que vocês tomem posse dela. Versículo 20, vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês. E ele falou isso em relação aos Rubenitas, aos Gaditas e à minha tribo de Manassés, que a despeito de já terem conquistado aquela terra que pertencia a Seom, rei de Hermon, e a Og, rei de Bazã, eles atravessaram também o Jordão junto com seus demais irmãos. E juntos eles lideraram, coordenaram, trabalharam juntos para a conquista de toda a terra, e depois de algum tempo é que eles retornaram para a terra de conquista. Eu preguei isso para vocês quando eu expus o capítulo de número 2 de Josué. Não sei se você recorda disso. Na verdade, o capítulo 1, para ser preciso, a partir do versículo 10, quando o povo é unido. E há uma ordem do Senhor aqui, capítulo 1, versículo 13, 12, Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, versículo 13, capítulo 1, lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra, a leste do Jordão, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão, mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. E eu falei aqui, amados, não sei quantos se lembram, do valor da unidade. É o princípio comunitário aqui, princípio corporativo. Eles eram um povo só. Amados, eu fico a pensar, lendo para esse texto, o que Deus poderia fazer em relação à igreja do Senhor Jesus, que até hoje tem severas oposições dos reis da terra, amados. Hoje os reis da terra não necessariamente são os governadores, os presidentes, os prefeitos. Os reis da terra são aqueles que de alguma forma levantam oposições à igreja do Senhor Jesus, aos valores cristãos. Isso estão nas áreas de influência, nas artes, no entretenimento, na filosofia, na educação, na cultura, na política, no governo, na economia. Valores, amados, reis da terra, valores dessa terra. E a igreja do Senhor muitas vezes está tão separada. Tão separada. Ah, amados, o Senhor ainda não nos deu descanso. Nós ainda estamos conquistando as nossas terras. Ainda há muito território para ser conquistado. Nós não podemos estar, usando uma expressão de Neemias, afastados uns dos outros. Moisés, servo do Senhor, venceu, amados, a primeira parte da batalha, a leste do Jordão. Seom, rei dos amorreus, e depois Og, rei de Bazã. Só uma curiosidade aqui de Og, rei de Bazã,
Versículo 4 diz que ele era um dos remanescentes dos Refaíns. Refaíns quem eram? Os gigantes. A palavra de Deus vai dizer, amados, num texto paralelo, que Og tinha 4 metros de altura e 1,80 m de largura. Um gigante. Mas o Senhor o entregou nas mãos do povo de Deus. Moisés era servo do Senhor. 15 vezes, amados, no livro de Josué, aparece a expressão servo do Senhor, referindo-se a Moisés em sua maioria. Mas ao final do livro, como eu li, capítulo 24, versículo 29, diz: depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Esse será um dos títulos no futuro para o próprio Senhor Jesus. Ele também era o servo do Senhor. Marcos, o evangelista, vai apresentar Jesus como sendo o servo, o rei servo, o servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Deus pode fazer, amados, a um povo que se une e que serve? Conquista, vitória. Moisés aqui representa, amados e amadas, as vitórias do passado que precisam servir de estímulo para as lutas do presente. Josué não permitiu, amados, que as conquistas de Moisés, o seu antecessor, fossem guardadas apenas no museu da história. Ele fez questão de colocar no livro, que tem o seu próprio nome, mas que celebra também as conquistas de Moisés. Isso para mim é muito especial. Muito especial. Depois, João Renato, nós temos a celebração, então, das vitórias de Josué. Também os reis da terra. Foram 31 reis, amados. Os filhos de Israel, amados, que saíram do Egito, caminharam no deserto durante 40 anos, e depois da morte de Moisés, agora Josué está liderando o povo. Aquela nação que no Egito tinha aprendido a amassar barro com os pés, eram escravos, olhavam para baixo, agora tinham o seu olhar ampliado, voltado para o que estava adiante. O Senhor havia lhes prometido uma terra que mana leite e mel, e eles precisavam tomar posse da terra. Essa transformação, amados, é incrível. Só Deus pode fazer com que uma geração de escravos gere uma outra geração de vencedores, de conquistadores. A mentalidade de escravo, amados, tem impedido muita gente de avançar. Uma mentalidade de escravo, lembranças de uma escravidão, quer seja devido a uma questão familiar, a uma questão racial, uma questão social, não sei qual tipo de questão, amados, mas em Cristo Jesus você já não é mais escravo. A palavra de Deus disse: pois o Filho vos libertar, Evangelho de João capítulo 8, verdadeiramente sereis livres. Eles saíram escravos do Egito, mas chegaram conquistadores na Canaã. Eu sei que não foi a mesma geração, você sabe muito bem disso. Eles andaram em círculos no deserto, porque de certo modo, amados, lhes faltava a fé, a convicção de que Deus era por eles. Mas os filhos destes chegaram e poderiam perfeitamente manter a memória ainda da escravidão. Mas Josué
que junto com Calebe saíram do Egito, os únicos que saíram do Egito e entraram em Canaã, Josué liderou aquele povo, que seus pais amassavam barro com os pés, e agora estavam pisando numa terra que mana leite e mel. Eu penso na minha história, eu penso nas limitações da minha família, da história dos meus pais. Eu não preciso seguir os mesmos passos que muitas vezes os levaram a um sentimento de derrota, a um pensamento de fracasso, a um comportamento errático. Eu não preciso persistir nos erros dos meus pais. Se eles amassavam os barro com os pés, hoje o Senhor me dá condições de pisar numa terra que é minha e de lavrar e cuidar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou prosperar nesta terra. Eu sei, amados, que alguns devem estar pensando, mas pastor, é o evangelho da prosperidade. Não estou falando evangelho da prosperidade. Eu só estou falando que muitas vezes a gente tem uma visão da mediocridade. A gente fica reproduzindo um discurso derrotista, uma visão de vítima, de mente pequena, de gente que acredita que vai ficar pisando barro a vida toda. Não necessariamente, amados. O Egito ficou para trás. O seu Egito ficou para trás. Já não tem mais nenhum faraó como seu senhor. Você é livre. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você é livre. Deus chega para Josué, amados, capítulo 1, versículo 3, e diz assim, olha, todo lugar em que pisarem a planta do pé, eu darei a vocês. Comprometia Moisés. Aquele tempo da escravidão, de ouvir Faraó questionando por que o povo estava crescendo, e de início dava palha para fazer os tijolos, de repente passou a não dar mais palha, e eles precisaram procurar, e aumentou os trabalhos, aumentou a servidão, o povo começou a gemer, e aquela situação de 400 anos no Egito, e de repente o Senhor diz, chega, está na hora do meu povo ter o que é seu. E Deus diz para Josué, 1:9, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então esses nomes aqui estranhos, que eu não vou reler, são 31 reis, amados, que foram derrotados por Josué, o ex-escravo, que agora é um vencedor. Por quê? Porque Deus estava com ele. Eles eram reis da terra, mas Josué servia ao rei da glória. É isso que faz diferença. Talvez você esteja vivendo uma aflição no seu trabalho. Talvez essa questão política que nós vivemos em nosso país tenha mudado até o seu humor. E eu vejo crentes assim, briguentos, cabisbaixos, usando o Facebook para fazer as suas tretas e aquela história toda. Para com isso. Os reis da terra não são páreo para o rei da glória. E você é súdito desse rei. Ou não é? Ou não é?
Nós precisamos, amados, trazer essa palavra de fé para o nosso coração. Eu gosto de pensar lá no Apocalipse que os 24 anciãos, representando então a história do Antigo Testamento, os 12 das 12 tribos do Novo Testamento, os 12 apóstolos, eles pegam as suas coroas e depositam aos pés de Jesus. E eles reconhecem que Jesus, de fato, é o único rei. E lá no capítulo 4 de Apocalipse, você vai encontrar a partir do versículo 2, não sei se você está preparado para ouvir essa palavra. Diz assim, olha, João dizendo: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Você pode dizer amém? Essa é a visão, amados, que João tem no tempo de Domiciano, rei, imperador, um louco, que havia trazido para si o direito de ser adorado como Deus. Apenas 3 imperadores reivindicaram ser adorados como Deus: Calígula, Nero e Domiciano. Mas a visão que João, o evangelista, teve, o discípulo amado de Jesus, foi de um trono armado no céu. Sabe por que às vezes você permite que o desânimo, o desencorajamento ocupe o seu coração? Porque você deixa de olhar no trono armado no céu e você fica brigando com os reis da terra que estão nos palácios de Brasília. Tira os olhos dos homens, coloque os olhos em Deus. Tire os olhos dos reis da terra, olhe para o Rei da glória. Algumas aplicações que eu gostaria de estar fazendo. Primeiro, eu olho para Moisés, João Renato, né? Já colocou aí. Deus não se esquece dos seus servos fiéis, mesmo que eles tenham arranhões em suas biografias. Deus sempre esteve em companhia de imperfeitos. Amados, eu fico tocado com Moisés. Deuteronômio 32, eu já li tantas vezes, mas Moisés sobe, né, sem saber de nada.
E aí Deus vai falar no versículo 50 de Deuteronômio 32. Você vai morrer no monte. Versículo 52. Você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela. É duro. Mas foi o que aconteceu. Os líderes amados têm uma grande responsabilidade. Se eles falham, Deus deve se distanciar deles para que a comunidade da fé não seja desviada por interpretações erradas. Deus havia dito a Moisés: fala a rocha. E ele resolve bater na rocha, ferir a rocha, 2 vezes. Esse texto está em Números 27 a 12. E Deus diz assim: porque não creram em mim para me santificarem, vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. Mas mesmo assim, Moisés foi honrado. Eu li hoje, amados, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, Paul Tripp falando assim: Deus envia pessoas inacabadas para pessoas inacabadas com a mensagem da sua graça, para que Ele possa reivindicar cada coração para a sua glória. Essa frase, eu estou lendo esse livro aos poucos, é um manual, um livro denso, mas eu fiquei nessa frase, né? Deus usa pessoas inacabadas envia pessoas inacabadas para pessoas inacabadas com a mensagem da sua graça, para que Ele possa reivindicar cada coração para a sua glória. Eu me lembrei de Paulo em 2 Coríntios 7, 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Pessoas inacabadas. João Renato, outra aí, meu filho. Líderes falham também. Por isso temos o nosso Josué perfeito nos acompanhando. Ele é Jesus, aquele que muito mais do que o Josué da Bíblia, vence todas as nossas batalhas. É Ele. Ele sim, amados, nós podemos confiar. Nele sim, Ele não vai deixar nada faltar, porque Ele nos garantiu que nele nós somos mais do que vencedores. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, recebe essa palavra: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Deus quer, amados e amadas, suscitar em nossa igreja nesses dias essa consciência de que assim como Josué venceu as batalhas porque confiou no Senhor, nós temos à nossa frente o nosso Josué por excelência. Agora olhe para mim, é preciso ter fé. Fé. Josué creu em Deus. Há uma diferença, amados. R.C. Sproul fala entre acreditar na existência de Deus e crer em Deus. Muitas pessoas admitem que Ele existe, mas não creem nele, não acreditam no que Ele diz. Josué creu em Deus e, como todos os heróis da fé, agiu de acordo com a sua fé. Deus disse para ele: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué esperava com firmeza que Deus derrotaria seus inimigos, então atacou-os esperando pela vitória. Por isso que eu quero terminar dizendo a você de que nós temos um lugar para ir, que já está conquistado. Josué precisou entrar na terra e durante 7 anos liderou a conquista que nós terminamos de ver agora no capítulo 12. A partir do capítulo 13, na quinta que vem, será a divisão da terra. Mas o João Renato vai dar um clique. A mensagem de hoje, o foco é: em Jesus conquistamos o direito de vivermos no novo céu e na nova terra. Já é uma conquista. O que nós precisamos, amados, é crer. Não apenas acreditar que Deus existe, mas crer. E crer que as coisas não dependem mais de nós, mas dependem de Deus, daquilo que Ele já fez, e nós temos que descansar nele, naquilo que dá errado. E existem coisas, amados, que dão errado. Existem coisas no nosso casamento que dão errado, não deveria dar, mas dá. Existem escolhas que os nossos filhos fazem, amados, que marcam a gente. E a gente vai ficar se sentindo culpado a vida inteira? Calma. Não. Creia naquilo que já foi conquistado. Hoje eu ouvi o testemunho, amados, de um pastor mexicano que me tocou profundamente. Ele disse que quando ele casou, meses depois ele foi para o seminário e o irmão disse para ele: olha, você fez bem, está casado, você vai ter filho, os seus filhos precisam ser criados no Evangelho, porque se os seus filhos se desviarem, vai ser uma vergonha para você. Então ele logo de cara já recebeu essa bomba. Casou, depois de algum tempo teve filhos, e ele fez de tudo, amados. Contou histórias bíblicas, pastor zeloso da família, do rebanho. Seus filhos contavam histórias da Bíblia na escola. Estava dando tudo certo. E aquela palavra, então, vinha no coração dele. Está vendo só? Deus está me abençoando. Deus está honrando o meu ministério. E ele era tolo, amados, orgulhoso. Por quê? Porque está dando tudo certo. Mas quando a sua filha entrou na faculdade, passou algum tempo, e eu vi a voz embargada daquele pastor hoje, naquele testemunho. Chegou em casa e falou: papai, não quero mais seguir a Jesus. Se o senhor quiser, eu até vou na igreja para não ficar mal para o senhor, né? Mas eu não quero nada com Jesus. Ele contou que foi o pior dia da vida dele. Ele chorou horrores. Mas aí Deus falou com ele, amados. O que eu fiz
na sua vida está feito. As promessas que eu liberei estão à sua disposição. Não se trata daquilo que você fez, faz ou fará. O Evangelho tem como base aquilo que Deus, eu, fiz por você. Não é uma questão de desempenho, amados. Não é uma questão de performance. Não é uma questão de dizer, olha, agora eu vou ficar envergonhado porque eu vou para a igreja e o meu filho vai para a boate. Eu vou para a igreja e o meu filho já está no 2º, 3º casamento. Como eu